Mais uma vez, eu quero... Agora está. Mais uma vez, boa tarde a todos para mais uma palestra que compõe o primeiro ciclo cognitiva, pesquisas e tendências. Na tarde de hoje, a grata satisfação de termos conosco a doutora Aline Vanin. O tema da instigante, muito nos nossos dias, experienciando hoje em dia. Eu já vou falar, depois falar algumas palavras a respeito. Ela vai nos apresentar, é Diador do Outro, como a sensibilidade a metáforas pode desenvolver em profissionais de saúde. Agora um pouco sobre a trajetória acadêmica da Aline Vanin. Ação e Humanidades, de Ciências da Ana, ajusta teu microfone que está cortando. Cortando bastante. É licenciada em licenciada em letras portuguesa. Estão me ouvindo? Muito tá mal, cortando, Ana. Está cortando muito. Você vai apresentar a lente Mônica? Porque prejudicado seja melhor. Não tem mau contato aqui. Agora que você quando você ajusta, aí fica normal. Pois eu vou uma coisa. Vou repetir, tá certo, gente? A professora do Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É licenciada em inglesa, é mestre com período sanduíche, na ELT University, pós-doutoral no programa de computação do Rio Grande do Sul, é líder do grupo de estudos Cognição e Saúde, da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pesquisa Laboratório de Análises Narrativas, cadastrado nos interesses de pesquisa, e, primeiramente, as relações entre os relacionados a doenças, e, em segundo lugar, a emergência de discursos de ódio. Então, temos com a professora Aline, a palavra a ela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Eu vou aumentar aqui, vocês conseguem visualizar a tela inteira? Sim. Tá bem. Então, boa tarde a todas e todos. Espero que vocês me escutem, que estejam me escutando bem. Gostaria primeiro de agradecer às professoras Ana Pelosi e a Mônica Carneiro pelo honroso convite e de manifestar minha alegria em poder fazer parte desse ciclo de palestras que tem aproximado linguistas, cognitivistas e demais pesquisadores interessados nas temáticas que aqui nós discutimos. Vocês estão vendo na tela aqui o título que eu dei à minha fala, que foi livremente inspirado no livro da Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros. Aqui está a Susan Sontag, né, que inspirou um pouco da reflexão, né? Esse livro, Diante da Dor dos Outros, trata da fotografia do sofrimento, principalmente sobre a dor retratada nas fotos de guerra. A Sontag fala sobre a representação imagética da guerra, especialmente sobre a forma como nós reagimos a essas imagens de horror, sobre o dilema ético do fotógrafo que registra a morte. E a gente tem que lembrar que a foto em si não promove uma reflexão, mas depende de quem está mostrando, da legenda que é atribuída a essa foto, quem a interpreta, e eu vou voltar a esse ponto mais tarde. Mas os ensaios que inspiram a reflexão para a pesquisa em si são A Doença como Metáfora e AIDS e Suas Metáforas, reunidos em um só livro, também, né, da mesma autora, em que ela não reflete sobre a doença física em si, mas sobre os usos da doença como figura ou metáfora. A sua tese é de que a doença não é uma metáfora e que a maneira mais fidedigna de encará-la é aquela expurgada do pensamento metafórico e mais resistente a ele. A escritora ainda afirma, nas primeiras páginas,
e aqui eu vou citá-la, né, que é quase impossível fixar residência no reino dos doentes sem ter sido previamente influenciada pelas metáforas lúgubres com que esse reino foi pintado. Susan Sontag, ela mesma, acometida por câncer, busca elucidar as metáforas e libertar-se do seu jugo, talvez sem estar plenamente consciente de que metáforas são pervasivas, ou seja, estão na nossa cognição e nossa estrutura conceitual, e por emergirem pela nossa fala, dão indícios de como elaboramos a nossa experiência. Não por acaso, o primeiro ensaio, Doença como Metáfora, foi escrito 2 anos antes do lançamento de Metaphors We Live By, do Lakoff Johnson, uma prova de que esse tema já desacomodava tantas pessoas. A Susan Sontag escreveu o primeiro ensaio sobre o câncer quando ela mesma desenvolveu a doença. E ela menciona que, como a tuberculose, no passado, o câncer entra sem pedir licença, como uma invasão cruel e secreta, um papel que continua a desempenhar até que a sua etiologia se torne tão clara e seu tratamento tão eficaz que talvez a metáfora possa refletir menos medo. Até hoje, o câncer é considerado um tabu. Ainda que a gente refere esse câncer como um eufemismo, até como aquela doença, como um bicho, como eu vi num dos dados da nossa coleta, que eu vou falar logo a seguir. Ao longo das páginas desse ensaio, a Sontag discorre sobre a lógica perversa com que tratamos as doenças, mostra as metáforas que estão coladas a elas, construídas pelo medo, pelo preconceito, pelo estigma, e justamente porque se trata de algo que desconhecemos, ou que conhecemos de ouvir falar, mas sobre o qual não temos nenhum controle. Não é à toa que a nossa percepção sobre o novo coronavírus que está aí traz elementos de doenças que no passado, e até hoje, digamos, muitos nos assustam. Como a pandemia da AIDS, por exemplo, que é causada por um vírus misterioso, sem controle, que estigmatiza quem o contrai. Ou como o câncer, que trata de algo que é algo ainda muito desconhecido e invasivo, e tem imobilizado recursos linguísticos de caráter bélico em grande parte das suas manifestações. E eu vou falar especialmente dessa metáfora hoje. Então, hoje eu gostaria de explorar a emergência das metáforas conceituais em situações de doença e como que a sensibilização para esse fenômeno em profissionais de saúde pode ajudar no desenvolvimento de empatia, esse aspecto tão abstrato, né? Então, a partir dessa motivação, né, até porque a literatura, para mim, sempre foi uma fonte de insights bastante importantes, eu vou primeiro fazer algumas reflexões teóricas a respeito da metáfora, até porque eu não estou pressupondo aqui que todas as pessoas conheçam a fundo a teoria, eu já vi aqui que tem pessoas da minha própria universidade que podem, talvez, ter lido muito pouco sobre a teoria, então eu vou falar rapidamente sobre isso. E vou também falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo com o meu grupo de estudos na UFSPA, e, por fim, vou traçar algumas considerações, né, sobre essa sensibilização das metáforas. Então, o ponto de partida é pensar sobre o papel do corpo na emergência dos conceitos. Na linguística cognitiva, nós vamos pensar o significado como incorporado e situado, a partir dessa hipótese da corporalidade. Então, a partir daí, nós vamos deixar de lado esse dualismo que é cartesiano, né, que diz que eu sei o que eu penso, logo existo, para entender que boa parte da nossa razão é inconsciente, e essa razão vai se construir pelo corpo, ela é indissociável, mente e corpo não são dissociáveis. Nós pensamos por meio do corpo, então não pressupomos que vemos o mundo como ele é, mas como percebemos, como construímos. O corpo impõe os limites da experiência, e é a partir dele que os conceitos vão emergir, não porque tem uma estrutura a priori, ou porque há uma verdade pronta no mundo para ser aprendida. Aí eu trago o Rower, que diz que a ideia de que experiência é corporificada acarreta que temos uma visão de mundo específica da nossa espécie devido à natureza única de nossos corpos físicos. Então, a construção da realidade é suscetível de ser mediada em grande medida pelos corpos. Eu gosto muito do que a Greiner fala também, que ela diz que o corpo vivo é um modelo semântico e esse modelo sempre vai emergir da ação, não a precede. O corpo vivo é, então, o nexo, a cola pelo qual ocorre a ligação entre pensamento e evolução.
Então, quando nós dizemos, por exemplo, que uma doença, que vemos uma doença como algo contra o qual nós precisamos lutar, ou outra pessoa diz que uma doença é algo passageiro, vai passar, como um desvio da rota, nós vamos assumir um ponto de vista que reflete a forma como pensamos sobre determinado fato. Só que esse ponto de vista não necessariamente é deliberado, ele emerge, né? E aí eu trago a questão das metáforas conceituais, né, seguindo o Kovačič. As metáforas conceituais são elementos ubíquos, ou seja, pervasivos no nosso pensamento e em nossa linguagem, e vão refletir a forma como entendemos o mundo. Ele não é um simples ornamento de linguagem, mas é um recurso cognitivo, linguístico, neural corporificado e sociocultural. Normalmente, o papel e significado da metáfora é que ela cria um certo modelo para determinados conceitos. O Kovačič também fala que a linguagem metafórica é a principal forma na qual o sistema cognitivo humano produz a realidade não física. Isso é, a realidade social, política, psicológica, emocional. Então, se a gente vai olhar para esse diagrama aqui, desculpem o diagrama, mas eu tentei representar como se dá esse mapeamento, que muitos de nós estamos cansados até de ver, né? Se nós olharmos para esse diagrama, a gente pode entender que temos aí 2 domínios de experiência, um domínio para a guerra, né? É aquele que possui elementos mais concretos, o domínio mais concreto, o domínio fonte, né? Que vai fazer um mapeamento para um domínio alvo, que é a doença, no caso. Aqui a gente pensa na doença como, na minha pesquisa, como o câncer, né? E aí, quando dizemos algo como vou lutar nessa guerra até o fim, a guerra contra o câncer, ou sei que eu vou ser uma vencedora e vou sobreviver. Essas frases estão nos nossos dados, tá? Nós estamos aqui falando sobre como entendemos a doença. Porém, não são todos os elementos, vocês podem ver que nem todos foram mapeados, do domínio fonte, que são mapeados para o domínio alvo, né? Se fosse assim, seria possível que nós fizéssemos relações de sinonímia perfeitas. O mapeamento que se faz depende da perspectiva que se assume. Inclusive, segundo Solange Vereza, essa perspectivação é argumentativa, porque é o ponto de vista que eu estou assumindo. E, dentro desse ponto de vista, nós temos uma cognição que é online, né, do momento, e uma cognição offline, que tem o que emerge ali, os modelos cognitivos idealizados, os frames, né, qual é a figura, o foco que a gente vai dar. Então, quanto à perspectivação, o Langer já dizia em 2008 que o foco de atenção que nós damos para certos aspectos da cena é aquele foco que dá atenção a certo aspecto que nós queremos evidenciar, e é aquele sobre o qual nós podemos fazer predições, que é a atenção seletiva, né? Isso vem daquela noção figura funda, a gente não consegue ver toda a cena, a gente vai ver alguns aspectos e bloquear outros. O Kovačič já falava de um foco de significado experiencial, né? Que esses conceitos andam um pouco juntos, né? Mas se nós perspectivamos, nós também precisamos pensar sobre como construímos o contexto discursivo, né? A Gerhard, Albuquerque e Silva dizem que com esse conhecimento prévio, como a gente conhece, ele é enquadrado numa concepção de cognição situada, que postula a natureza perspectival e interacional da cognição. Então, as coisas emergem no fluxo das interações. Então, a pessoa vai cognicizar relativamente ao espaço perceptual e conceptual em que se insere. E aí, né, coloquei aqui um esquema para pensar, né, como que se vê o contexto aqui. Nós temos aquele contexto que é mais global, e que a Solange Vereza acrescentou que é um contexto offline, que ele é mais ou menos estável, em que a gente tem lá as metáforas conceptuais, os conceitos mais ou menos estáveis, né, que junto com eles estão cenários físicos, social, cultural, e um contexto mais online, local. É um contexto episódico, que acontece no fluxo das interações. Em geral, isso acontece junto, né, quando a gente tem aquela instanciação de metáforas sistemáticas, metáforas criativas. E por falar em metáforas sistemáticas, nós entendemos que elas têm uma dimensão cognitiva atreladas a textos, e aqui pensando em textos, não só como os textos escritos, mas textos que nós verbalizamos, o discurso em si, né, atrelada a textos específicos.
As metáforas sistemáticas não fazem parte necessariamente de um sistema abstrato de produção de significados, que abranja toda uma língua e uma cultura, como metáfora conceptual, mas elas são episódicas e se enquadram nessa cognição online, certo? Fillmore, no desenvolvimento da semântica de frames, desculpa se eu passei agora, afirma que um frame, e aí, quando eu penso em frame, eu estou pensando também que as metáforas só emergem devido a um sistema ou de uma estrutura que eu preciso ter, né, para enquadrar essas metáforas. Sempre que eu trago aspectos em que eu estou vendo, por exemplo, se eu uso um domínio de guerra, por exemplo, eu vou puxar todos os outros domínios. Se eu uso, por exemplo, um domínio de tratamento de saúde, eu vou começar a puxar outros elementos conhecidos que se enquadram num frame, né? Por exemplo, aqui do hospital, né? No hospital a gente tem um tratamento, e tratamento lá no caso do câncer é uma quimioterapia ou radioterapia, dos equipamentos, a cirurgia. No caso das mulheres com câncer de mama, a gente tem mastectomia. Aqui não está muito bem representado, mas eu queria dar essa ideia de que quando a gente pensa em um elemento linguístico, logo ele vai puxar os outros elementos a ele atrelados. O Fillmore dizia isso, que um frame é um sistema de conceitos, que eles estão interrelacionados e estão relacionados de tal forma que para entender um deles, por exemplo, tratamento de saúde, é necessário que nós entendamos toda a estrutura em que se insere. Então, quando um elemento dessa estrutura é introduzido em um texto, numa conversa, todos os demais já acabam sendo disponibilizados. O Lakoff dizia, lá em 2004, que é possível redefinir o frame, né? Já que os frames são estruturas que moldam a maneira como vemos o mundo e que organiza cognitivamente a experiência. Então, a gente pode fazer um reframe, né? Então, é possível, inclusive, a partir dos frames que estão instanciados na linguagem, elaborar inferências a respeito daquilo que se está ouvindo. Então, nesse caso, se nós olharmos para o frame de câncer, né, ou do tratamento, vemos essa série de elementos em que uns puxam os outros. Então, se nós olharmos as formas como o câncer é referenciado na língua, nós vamos encontrar, então, alguns desses mapeamentos. Então, aqui eu queria mostrar para vocês o que tem aparecido, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, o corpo humano é feito de muitas partes individuais que trabalham juntas de modo interativo e altamente coordenado, quando é uma citação lá do Gibbs, a gente tem uma metáfora subjacente em que o corpo é uma máquina, mas a gente começa a perceber que tem toda uma estrutura por trás, né? O que se pensa sobre esse corpo humano? Não por acaso nós temos tantas especialidades médicas, né, que precisam se coordenar e às vezes não se coordenam, né? Aqui Taher é um médico que estuda metáforas, ele fez o caminho inverso, né? Ele vê o médico como um mecânico e o paciente como um automóvel. Então, por exemplo, ele diz que o corpo é uma máquina que requer serviços e reparos. Então, ali ele cita algo que ele ouviu, né? Você tem uma artéria coronária obstruída e precisamos consertá-la para que o coração bombeie sangue normalmente. Então, assim, a gente não pensa só na metáfora, a gente vai pensar em tudo que está acontecendo, né? Tudo que o frame está sendo, como o frame está sendo construído aí. Taher também fala da medicina como guerra, né? E nós vamos ver que metáforas bélicas são muito comuns na medicina. Temos as armas certas para combater essa doença, há um exército de médicos para ajudar na recuperação, câncer é um inimigo a ser combatido. E nos nossos dados, né, que eu vou mencionar a seguir, a gente encontra uma série, né, de metáforas e as mais prevalentes, sem surpresa, são a de guerra e a de viagem. Aqui, por exemplo, algumas citações, né, que nós encontramos, que é estar sem chão, estar no fim da jornada, começar de novo, a caminho da recuperação, marcha das vitórias. A gente tem aí duas metáforas em conflito, né? Fiquei sem chão. Tudo isso dentro do domínio da viagem, né? E nós temos também o domínio da guerra aqui, né? Quando a gente fala que uma paciente é uma lutadora, uma guerreira, né? Começar a batalha contra a doença, perder a guerra, enfim. Isso tem a ver com
com o nosso projeto, né, que venho desenvolvendo com o meu grupo de estudos, a realização linguística da experiência de mulheres com câncer de mama. Esse projeto vem sendo desenvolvido desde final de 2017, início de 2018, em que nós, com base na linguística cognitiva, nós nos aproximamos da área da saúde por meio do ferramental da linguística de corpos. Então, esse projeto, muitos de vocês devem lembrar de um outro projeto, que é o projeto MELC, Metaphors in the End of Life Care, da Helena Semino, e foi inspirado nesse projeto, né? Ela trabalha com isso no Reino Unido, e nós fazemos, no momento, estamos fazendo extração, organização e análise de corpórea textuais, em que estão relacionados à temática do câncer de mama. Nós analisamos a emergência de metáforas relacionadas à doença, e todo esse conteúdo está disponível em blogs e fóruns de discussão. Nós, é claro que fazemos um pré-processamento dos textos, todos os dados pessoais são apagados, então por isso nós temos que ler os textos na íntegra, né? Fazemos uma análise via anti-conc, que muitos de vocês conhecem, e na verdade essas ferramentas de linguística de corpos servem mais para nos ajudar a olhar aspectos específicos que, às vezes, numa leitura rápida, nós não conseguiríamos ver, né? Então, o nosso corpus hoje tem 2.036 textos, de 31 blogs de livre acesso, né? E foram anotados os principais núcleos de palavras, por exemplo, guerreira e controle. Ele tem um asterisco justamente porque nós poderíamos ter guerreira, guerreiro, né? Ou até guerra, né? Em outros momentos. O que acontece? Nós fizemos uma mudança no nosso projeto, né, ultimamente, e começamos a trabalhar metodologicamente, e identificamos um corpus de referência, fizemos o cruzamento entre todos os outros blogs de referência, e criamos listas de palavras-chave. Então, nós temos uma lista de 94 palavras que foram divididas entre as pesquisadoras, nós somos em 4 mulheres, né, pesquisando, e nós lemos todo esse material na íntegra, né, identificamos 9 domínios conceituais e pensamos nas palavras motivadoras que poderiam apontar para esses frames, para essas metáforas conceituais. E, novamente, né, a gente faz uma leitura na íntegra. Então, sem surpresa, de novo, nós encontramos que guerra e viagem são domínios que acontecem em grande medida em todos os blogs, né? A gente encontrou assim, e assim com um uso muito grande, né? Para vocês entenderem bem. Então, aqui só vou mostrar, eu não vou ler todos os exemplos, tá? Mas, por exemplo, a gente tem instâncias como passeio, caminhada, vida continua, estrada da vida, andanças, despedidas, e aí a gente tem, né, o domínio da viagem aparecendo. Então, nós colocávamos anti-conc e vimos as expressões motivadoras, palavras e expressões. Inclusive, tem algumas muito interessantes, como Odisseia e fim do túnel, atropelar, caminhar, né? E aí nós íamos ler todo o contexto e confirmávamos que seria uma expressão metafórica. Quanto ao domínio da guerra, nós temos, eu acho que ainda mais, né, metáforas aparecendo, é muito frequente. Então, luta, batalha, atingir, encarar, combate, sobreviver, contra, sacrifício, vítima, trégua, luta, guerreira, né? E aí, algumas palavras motivadoras que a gente tem aí. Porrada, sentença, no caso de sentença de morte, a gente tem que olhar, né? Trégua, inimigo, invasivo, vitória, né? Atingir, entre outras. Né? Então, a gente conseguiu perceber que luta é um veículo fonte, luta ou guerra é um veículo fonte da metáfora. Não tem como a gente olhar para ela literalmente. A gente, no discurso, no andar do texto, nós percebemos que era uma metáfora muito frequente. Só que tem uma questão. Apesar de a linguística de corpos permitir a análise de instanciações autênticas de possíveis licenciamentos de metáforas conceptuais, quando nós fazemos uma análise da metaforicidade online, a linguística de corpos acaba sendo limitada, porque vai oferecer ali, apesar de ter bastantes dados,
nós temos um retrato, né, e não a dinâmica das construções de sentido característicos da enunciação em que a metáfora em uso se insere. Então, para perceber metáforas sistemáticas, nós teríamos que abrir todo o texto, né? Então, o ferramental é importante, mas o que nos garante perceber essas instanciações como metáforas sistemáticas e perceber como o frame está agindo e se ele é coerente do início ao fim ao texto, nós teríamos que abrir, né, o texto e lê-lo na íntegra. Então, para vocês verem o mapeamento, né, a gente vê isso nos jornais, né, a guerra contra o câncer no Brasil, né, então a metáfora bélica, ela aparece em todo lugar. Então, ali, o inimigo é um câncer de mama, as armas são o tratamento, o paciente é uma guerreira, uma lutadora, os médicos são soldados. E aí, se a gente for lá para a internet, né, para o Google, a gente encontra muitas instâncias. Guerra contra o câncer tem aparecido muito, né? Então, se vocês podem ver os prints de tela aqui, até de um hospital, né, aqui de Porto Alegre, a gente tem guerra contra o câncer, né? Batalha contra o câncer, enfim. E aí se nós pensarmos sobre o coronavírus, e eu fui para esses dados do coronavírus justamente pensando, mas como é essa metáfora de guerra para outras doenças que não tem nós não conhecemos muito, né, como o caso do coronavírus. E a Solange Vereza falou sobre isso numa live que inclusive a Ana Pelosi estava, em que nós temos esse mapeamento, né, que ela fez muito bem, eu adaptei livremente, né, em que o Covid é um inimigo, a vacina é uma arma, pacientes são vítimas, né, os médicos são soldados, combatentes, o isolamento social é um toque de recolher, os óbitos são baixas, e o tratamento diretamente com os pacientes é a linha de frente, ou o front, né. E aí nós vamos para a internet de novo, encontramos isso com muita frequência, tá? Inclusive em vídeos, vocês podem ver aí. Então, eu fiquei pensando, por que as metáforas relacionadas à guerra são tão frequentes? As metáforas bélicas são ubíquas, ou melhor, pervasivas na nossa cultura, e não só no domínio da saúde, a gente vê na economia, a gente vê até na educação, né, ultimamente. No entanto, se nós pensarmos, né, nos nossos modelos, né, temos experiências relacionadas a guerras de modos muito diferentes, em tempos e espaços diversos, de outras culturas, né, guerras no continente africano, e no continente europeu, e no continente americano ou latino-americano, no nosso contexto, são guerras bem diferentes. Então, por que o frame da guerra é acionado ao se falar de doenças sobre as quais ainda tem um tabu, um estigma, um desconhecimento, um preconceito, né? Chama atenção esse caráter bélico. E há um projeto que está em curso chamado Reframe COVID, eu deixei a página para quem tiver interesse, né? É uma iniciativa coletiva, né, que foi lançada para promover uma linguagem não relacionada à guerra, ao Covid-19. As pesquisadoras estão promovendo modos alternativos de olhar a emergência global desse vírus, e propõem metáforas para encorajar as pessoas a se unirem em tempos tão difíceis, né? Elas partiram de um projeto em curso da Helena Semino, né? Também se inspiraram na Helena Semino, que se chama Metaphor Menu for Cancer Patients, que promove também um outro tipo de linguagem para falar com os pacientes, de forma a promover. Se a gente entra no site, a gente pode colaborar também. Agora ele está fechado essa semana, mas até há pouco tempo a gente poderia colaborar e colocar o que a gente ouviu sobre isso, né? Então, ali embaixo eu marquei maneiras alternativas de falar sobre frame de metáforas, a guerra, uma resistência à guerra, né? E como revertê-la, né? A Helena Semino, inclusive, tweetou que ela fala do vírus como glitter, que que se espalha em todo lugar, e ela não está muito errada, se a gente for pensar, né? Esse projeto, inclusive, ele ganhou a atenção da mídia, né? Porque se percebeu que as metáforas bélicas da Covid prejudicam a coesão social. Na verdade, o que se tem dito é que essa construção narrativa da guerra é perigosa porque nos faz entender que o enfrentamento, a batalha contra o vírus vem em primeiro lugar
todo e qualquer custo, né? Inclusive sacrificando algumas liberdades. Ela é autoritária porque o líder deve ser seguido, no caso do Brasil, né, mais ou menos, acho que não, né? Mas é uma metáfora, é uma narrativa autoritária e não tem uma abordagem horizontal. Ou seja, se não der certo, acaba culpando pessoas no longo prazo. Então, até a narrativa para tratar do pessoal de saúde como heróis, muitos profissionais têm relatado que isso tem incomodado, porque as pessoas que fazem esse trabalho supostamente deveriam sacrificar tudo por amor, e não porque esse é o trabalho, e porque elas precisam trabalhar, e apaga a ideia de que o governo seria responsável por essas pessoas. Então tem uma desumanização do personagem do herói, que é infalível, que faz tudo, que se sacrifica pelos outros, tá? Essas aqui são capas de jornais que eu vi essa semana, né? Que nós temos outros tipos de metáfora que têm aparecido também, não só as metáforas bélicas, mas se a gente for para a mídia, a gente vai ter é massivo, né? A gente está sendo criativo até nas metáforas, estão mudando um pouco. Mas o que chama atenção nas metáforas bélicas, né? A Helena Semino diz que as metáforas podem ser esclarecedoras, podem confortar, podem empoderar, ou podem confundir, desencorajar, ou até causar desânimo. E que o uso das metáforas podem ajudar ou impedir o desenvolvimento de empatia e de bem-estar. Porque ela diz que cada metáfora molda aquilo que falamos de maneiras particulares. Então, alguns aspectos são salientados, aquela história da figura e fundo, né? E outros são amenizados ou até suprimidos. E as metáforas são usadas para explicar, persuadir, criar e deduzir emoções, expressar experiências subjetivas, né? E a mesma autora diz que quando a gente mapeia um domínio em termos de outro, nós vamos mostrar nossa compreensão e os nossos sentimentos sobre certos aspectos das nossas vidas e da nossa realidade. E aqui eu gosto sempre de trazer essa manchete do The New York Times, é de 2014, mas eu gosto muito dela, em que linguistas estavam envolvidos no treinamento, né, de profissionais de saúde, dizendo que palavras de luta são mais raras entre médicos britânicos, né? Então a Helena Semino relata que tem muita sensibilização, que metáforas de batalhas podem ser danosas para pacientes, e que profissionais estão conscientes de que desses problemas e são aconselhados a não usar essas metáforas. A Paula Spahn, em 2014, na mesma época, disse que líderes da saúde pública britânica e praticantes de medicina tornaram-se aptos a falar sobre o fim da vida como uma viagem, em vez de uma guerra, e como estradas e passos em vez de brigas e armas. Mas isso nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso de que metáforas de guerra, metáforas bélicas, são negativas, e nem sempre é o caso de metáforas de viagem, que aparentemente são metáforas positivas, elas podem ter esse caráter positivo. Por quê? Câncer está geralmente associado a esses itens lexicais, batalha, guerra e luta. Às vezes, as metáforas são diferentes, elas atuam de uma maneira diferente para diferentes pessoas e funcionam ao ouvir de maneira diferente. O nosso próximo passo na pesquisa é examinar essas valências das metáforas que emergem nos discursos, né? Porque se as metáforas emergem discursivamente num contexto online, não é possível que elas tenham sempre esse caráter negativo. Muitas vezes, essa metáfora ela pode ser até empoderadora, uma metáfora de luta, né? Então, na nossa pesquisa, depois de ser feita essa coleta, nós fomos para uma aplicação. Nós oferecemos oficinas para docentes na nossa universidade, né? E nós temos uma disciplina chamada Comunicação em Saúde, em que nós experimentamos, né, o uso desse corpus. Então, na disciplina de Comunicação em Saúde, nós temos alunos de várias áreas da saúde, da medicina, da fisioterapia, da psicologia, até da química medicinal. E nós primeiro promovemos uma sensibilização para a emergência de metáforas, então contamos que são metáforas conceptuais, não num nível aprofundado, né, mas assim, de maneira que eles entendessem quais são os indícios de que existem metáforas conceptuais por trás da linguagem. Em seguida, nós promovemos a leitura de alguns posts, porque são muitos, nós escolhemos um blog só,
nós tratamos para tirar todas as informações, né? E depois dessa leitura, nós fizemos uma troca entre os pares e com perguntas, né, norteadoras, que metáforas emergem e o que essas metáforas revelam. E foi muito surpreendente que nós tivemos bons feedbacks dos alunos. Nós não conseguimos aplicar a segunda etapa, que seria o seguinte, os alunos elaborariam um roteiro de uma situação de tratamento de saúde, fariam uma simulação e uma gravação dessa situação de saúde e fariam uma discussão na turma, principalmente sobre o caráter das metáforas que ali apareciam. O que eu posso dizer é que numa dessas situações, uma das alunas da medicina relatou que a mãe, que havia passado por um câncer há uns 10 anos, mais ou menos, sempre se mostrava como uma guerreira, como uma lutadora, como uma pessoa forte, e ela sempre tinha visto isso como algo positivo. Na discussão, conversando com os colegas, ela menciona, eu sempre vi minha mãe como uma pessoa forte, mas essas metáforas me fizeram ver agora o quanto minha mãe sofreu com isso e não quis mostrar, ela sempre quis se mostrar forte. Então, assim, ela mesma, naquela situação, ela acaba se dando conta de uma situação que aconteceu há tanto tempo, né, e de um discurso que era reiterado na família. Então, a gente pensa que a sensibilização para o uso de metáforas pela paciente pode auxiliar no refinamento da escuta necessária que esse profissional de saúde precisa ter, né? O profissional de saúde não sabe o que está se passando na cabeça do paciente, mas a linguagem, as metáforas que estão emergindo aí, podem dar indícios do que se passa. E se ele estiver atento e sensibilizado para essas metáforas, talvez ele consiga se engajar no frame que está sendo utilizado. Então, é um frame de guerra? É um frame de viagem? Como que ele faz para se engajar nesse frame? Como ele faz, se necessário, modular a metáfora? Será que a metáfora está tão negativa assim e eu posso modular? E é possível fazer um reframe, como no projeto do Reframe COVID? Será que é possível fazer um reframe e pensar de outra forma, respeitando o discurso dessa paciente? Então, é por esse recurso que é instanciado pela linguagem que é possível visualizar emoções e sentimentos presentes em momentos tão mobilizantes como de uma doença como o câncer, né? E aqui eu falo mais do câncer porque é o meu chão, mas a gente pode pensar na Covid também, ou em outras doenças assustadoras também. Taher, que é esse médico, ele diz que a complexidade da prática médica gera a necessidade de múltiplas metáforas estruturais que se relacionam necessariamente com aspectos parciais. Aqui ele está falando dos mapeamentos. Nenhuma metáfora pode abarcar a dimensão da medicina, o que tornaria desnecessárias as restantes. Então, ele diz que há uma escolha metafórica. O que é fundamental é que, frente a cada circunstância clínica e a cada novo paciente, compreendamos qual dessas metáforas nós habitamos predominantemente, o que condiciona nosso diagnóstico e nossas condutas presumivelmente racionais. E aí eu falo da escutativa, né? Promover uma escutativa é ter essa sensibilização, é a base para a comunicação e para relações empáticas. No campo da saúde, o desenvolvimento dessa habilidade pode ser um fator de sucesso para o tratamento, porque proporciona certa horizontalidade, estimula a confiança no diálogo entre profissional e paciente, mesmo que não se tenha uma consciência dessa metáfora. E, por fim, o Taher diz que autodiagnosticar a nossa atitude frente aos pacientes e à enfermidade é útil para compreender e melhorar a nossa prática. Essa atitude é a atitude discursiva, né, que ele menciona. E eu queria apresentar aqui as colegas do grupo de estudos Cognição, Corpórea e Saúde. Nós temos eu, a Ana Raquel e a Letícia somos linguistas e a Gabriele é psicóloga, né? E no momento, nessa leitura dos textos, né, na releitura, na verdade, nós estamos observando como a metáfora revela estratégias de enfrentamento à doença. Eu queria agradecer pela atenção, eu acho que eu falei bastante rápido, né, mas eu gostaria de ouvir a pergunta, se vocês tiverem, se vocês quiserem comentar. Obrigada. Nós te agradecemos, Aline, por uma palestra tão interessante, como eu disse, né, bastante oportuna, porque estamos em tempo de Covid e, obviamente, já a batalha contra o câncer acontece há muito tempo,
E, portanto, a iniciativa de vocês é bastante louvável. Muito bom, muito obrigada. Então, como a Aline já sinalizou, nós estamos aguardando as perguntas de vocês. Há alguns já inscritos, Mônica? Ela sempre me ajuda nessa parte. Estou olhando também. Vamos ver o que a Tamires, acredito, tem uma observação a fazer. Tamires, você gostaria de expressar a sua opinião oralmente? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Tamires. Oi, Aline, tudo bom? Fui tua Tudo aluna. bom, Tamires? Eu sei que tu foste minha aluna. Eu normalmente lembro dos meus alunos. Então, eu lembro que tu estavas em tratamento também. Isso, não vou abrir minha câmera porque eu estou bem bagunçada. Tudo bem. Eu estava escutando a tua fala, assim, e em muitos momentos, assim, me coloquei no lugar, né, de paciente, nesse caso, e essa metáfora que é muito utilizada de que... Opa, meu celular, desculpa. Essa metáfora de que o paciente oncológico, ele é um paciente guerreiro, que ele é um paciente lutador, muitas vezes me deixa até incomodada, né? Porque, na verdade, a gente é forte, mas não sei, eu não consigo expressar em palavras exatamente o sentimento, mas não me vejo como uma heroína de guerra, mas sim como uma pessoa forte que passou por situações difíceis, né? Então foi essa mais ou menos a colocação que eu coloquei, né, no chat. Tá, eu posso comentar. A própria Helena Semino fala, né, quando ela estimula outros profissionais de saúde a mudar essa metáfora, né, da heroína, justamente não fazer com que esse paciente acredite que ele tem que enfrentar tudo isso assim como um herói. Ele pode se sentir mal, pode se sentir que não está conseguindo dar conta. Ele tem direito a não ser um herói, entende? Então, é isso mesmo. Porque tem momentos que não dá para ser herói, né? Tem momentos que é mais forte, e aí a pessoa chega e diz, não, mas tu é uma lutadora, tu é uma guerreira. Tá, tudo bem, mas me deixa sentir essa dor neste momento. Sou forte, vou passar por isso, né? Então, achei bem interessante, assim, a tua palestra hoje, muito, muito interessante mesmo. Pelo meu contexto, né? Sim, eu lembrei de ti. E lembrando da Susan Sontag, né, que ela refletiu sobre isso, ela também, né, diz que as metáforas de guerra, nós precisávamos expurgar essas metáforas, né, e se a gente voltar nos livros dela, ela fala sobre essa construção da percepção, tanto lá no livro sobre a fotografia, da dor dos outros, né, como da metáfora da guerra. Ela está falando que a gente tem que expurgar, mas mesmo sem conhecer a teoria da metáfora, ela se percebe, né, que ela não é uma metáfora boa, né, metáfora da guerra. A Gabriela tem uma pergunta. Eu estou vendo aqui. Talvez eu sempre acho interessante a pessoa falar, se quiser. Vamos ver, Gabriela. Está bem clara, só se ela quiser falar. Posso? Oi, Aline. Oi, Gabriela, tudo bem? Gabriela também foi minha aluna. Me chamou a atenção a parte inicial, quando tu fala, né, das escolhas das palavras, né, para definir aquele contexto, no caso de guerra, tá? E isso me remete ao trabalho que eu estou fazendo, né? Então, a pergunta é, essas palavras, quando tu falas assim, nós escolhemos palavras, essas palavras foram escolhidas depois da análise de corpos pelo Anticonc, ou tu procuraste essas palavras dentro do texto e aí tu entende? Eu acho que eu passei bem rápido, né? Bom, que a gente fez várias tentativas, a gente já leu todo o corpus, mas a gente primeiro processou no Anticonc, né? E aí a gente colocou, nós temos 31 blogs, né? E cada um com muitos textos, então escolhemos um blog de referência e deixamos todos os outros, né, como blogs para análise. Nós fizemos um cruzamento entre eles e se criou uma lista de palavras-chave. Das 31.343 palavras, 94 foram entendidas como mais relevantes. A gente fez a leitura, né? E a análise dessas 94 palavras, e aí você sabe, né, 94 palavras, aí tem todas as instâncias, né, que aparecem, né? Então, a gente dividiu
dependendo da quantidade de ocorrências para cada palavra dessas 94, né, a história do type token, né, e aí nós fizemos a análise, e aí, a partir dessa análise nós identificamos os domínios mais frequentes e que seriam potencialmente metafóricos, né, não é, por exemplo, uma palavra como bem, que aparecia ali, não gerava uma metáfora em si. E aí nós tivemos, o que acontece? A gente viu as palavras motivadoras também, que poderiam estar dentro do frame do domínio conceitual que a gente encontrou. A Rosimeire tem uma pergunta. Deixa eu ver. Rose? Só um momentinho, estou abrindo aqui, ó. Tá, a gente está te ouvindo. A Rose é nossa coordenadora do PPGL aqui em Fortaleza. Prazer. Prazer. Prazer é meu de estar podendo assistir. Estamos felizes de te ver aqui, Rose. Meus parabéns. De vez em quando eu venho, mas geralmente eu nem sempre posso ficar. Agora mesmo eu saí sem querer, eu fui desligar a câmera e acabei saindo, mas eu entrei de novo, só que eu perdi o chat. Mas, tudo bem. O que eu gostaria de saber, bom, em primeiro lugar, meus parabéns, né, meus posições são bastante claros, um trabalho super interessante, e realmente eu fico pensando como as coisas se aproximam. Ai, dá licença, um parêntese, a Benisa dizendo que quer me dar um abraço, eu estou morrendo de vontade de abraçar todo mundo. Todo mundo está. Eu já estou fazendo assim. Bem, então, fico pensando que, mesmo que sejam diferentes perspectivas teóricas, né, eu sei que o teu trabalho está na perspectiva da linguística cognitiva, mas em diferentes perspectivas, a metáfora ela sempre foi, vamos dizer assim, a menina dos olhos, né, da linguagem. Porque eu me lembro de alguns estudos em literatura, de teoria, né, que diziam que era através dela que se fundava, que se criava o mundo. Né? Então, eu até coloquei aí no chat, é uma forma que a gente tem, funciona como uma válvula de escape, você não vai, talvez não consiga dizer direto, muitas coisas nós não conseguimos verbalizar com linguagem, né? Então, ela nos ajuda, mesmo que seja de uma forma inconsciente, né, a gente vai reificando a nossa experiência através dessas metáforas. O que eu gostaria de saber é se, não sei se eu perdi, mas eu ouvi várias que você mencionou, mas se nesse trabalho você fez ou pensa fazer uma espécie assim de, eu vou chamar de lista, mas não sei se seria lista o melhor nome, de metáforas antagônicas, porque eu fico pensando, o mesmo sujeito, no momento ele está forte, se sentindo corajoso, e ele vai lutar para tentar vencer a dor. Eu acho que é humano esse impulso. Mas, por outro lado, o próprio fato da enfermidade, ele vitimiza, ele pesa. Então, eu queria saber, assim, se você chegou a fazer as antagônicas, né, ou as que se opõem. Então, o que a gente encontrou, eu estava até procurando aqui nos dados, tá? Para trazer algo mais concreto, mas assim, o que a gente tem é uma mulher, em certos momentos, assim, ela faz um post super para cima, né? Alegre, né? Super feliz, né? E expressa assim que ela está vencendo, né? E daqui a pouco ela não é uma metáfora antagônica. O que ela vai utilizar, às vezes, é a mesma metáfora, por exemplo, nossa, estou vencendo nesse tratamento, daqui a pouco num post, e alguns posts mais adiante, ela vai dizer assim, nossa, minha amiga perdeu a batalha. Assim, às vezes é a mesma metáfora, Sim.
Mas ela tem uma valência diferente, a gente chama de valência, né? No nosso grupo a gente tem chamado de valência. Às vezes ela é super positiva, às vezes é super negativa. Isso depende do contexto discursivo, como que isso está acontecendo ali. Por isso que não dá para analisar a metáfora isoladamente. Agora, acontece muito, o que a gente percebeu, e isso foi a psicóloga do grupo que se deu conta, que metáforas em que o câncer é personificado como um bicho, como um fenômeno da natureza, eram metáforas em que o câncer parecia ter uma certa agência. Ou seja, o câncer parecia agir como se fosse um monstro, algo que iria acabar independente, né? Então, na personificação, isso foi muito interessante, esse dado que a gente encontrou, e aparece muito, né? O câncer como uma entidade, como uma personificação. Se a gente pensar na linguagem, né, em quantas vezes durante décadas não se dizia a palavra, né? Então a própria doença era revestida de outros termos, de metáforas, de metonímia, para não se mencionar. Mas assim, muito interessante. Obrigada. De nada. O livro da Susan Sontag, inclusive, né, aquele da doença como metáfora, esse ensaio é incrível. Acho que primeira vez, quando eu estava pensando na minha pesquisa há muitos anos, caiu esse livro na minha mão e eu pensei, é isso, eu tenho que olhar para isso. Aí depois descobri que a Helena Semino já estava fazendo isso, e daí eu me inspirei livremente no projeto para montar, né. Nossos próximos passos, né, se não fosse a pandemia, talvez nós já estivéssemos em contato com pacientes, mas infelizmente a gente vai continuar trabalhando com os dados aqui. Ou felizmente, né, a gente tem que ter mais base também para pensar, né? Muito bom. Nós temos aqui mais uma pessoa inscrita, que é o Edmilson. Ele gostaria de fazer uma pergunta. Certo. Edmilson. Olá, Aline, boa tarde. Boa tarde, Edmilson. Tudo bom? Excelente trabalho. Obrigada. Minha pergunta é a seguinte. Como a própria palavra metáfora já é o transporte, já é a passagem de um nível de significado para outro, muitas das vezes quando você fala em metáforas sistêmicas, e você muda de conceito, metáfora da viagem, metáfora da guerra, ela não fica um pouco amparada pela metonímia, já que nós temos a doença, quando alguém a conceitua num nível menor, ela tende a dizer que é a parte pelo todo. Como é que se trabalha essas duas categorias na sua pesquisa, metáfora e metonímia? A gente, no momento, a gente está focando na metáfora, mas a gente tem um ladinho aqui para as metonímias que estão acontecendo, né? Então, o nosso olhar está sendo para a metáfora, mas não descartamos, é claro, né? Temos todo um compilado das possíveis metonímias que têm aparecido aí, que não são poucas, né? Sim. Mas é bem bom a gente olhar para isso, sim. Ok, obrigado, Aline. Excelente trabalho. Obrigada. Alguém mais gostaria de perguntar? Então, eu vou fazer uma pergunta. Tá bom. Faz um comentário. Como você sabe, Aline, eu sou da metáfora sistemática, né? Sim. Então, eu percebi, inclusive, que você contemplou. Alguns de seus slides tinham esse objetivo, de apresentar o que são essas metáforas sistemáticas. E eu te pergunto, faz parte do projeto de vocês alargá-lo a ponto também de considerar vamos dizer assim, a atuação discursiva, o evento discursivo, por meio, talvez, de grupos focais ou de outro tipo de interação? Tá, sim, a gente está até em contato com uma colega da enfermagem, né, que ela tem já um grupo de apoio, e nós, não parte desse projeto, mas a gente pensou em construir um outro projeto que ela, né, já tem, e nos inserir nesse projeto para fazer a coleta, né, mas com o que aconteceu agora, a gente teve que ficar um pouquinho parado e não conseguimos ir adiante. Inclusive, essa colega faz parte desse laboratório de análises narrativas que nós temos, então os grupos acabam conversando muito. Então, sim, pretendemos sim alargar essa pesquisa de forma a olhar para a metáfora acontecendo, né? Isso, acredito que isso vai ser ainda mais o trabalho, não é? Porque a criatividade é uma coisa, assim, bastante presente nessas discussões,
Eu tive uma oportunidade, enquanto participei do programa de professora visitante na Unisc, de trabalhar com a leitura. E ao invés de partir daquela ideia de que o significado está ali no texto para ser extraído, eu simplesmente pedia aos alunos que fizessem uma leitura silenciosa de um determinado tema, e depois eu os incentivava a interagirem livremente, tendo como base a leitura que eles tinham feito. E foi muito interessante ver as metáforas que surgiram a partir dos diferentes gêneros textuais. Então, assim, falando, né, a respeito desse projeto com a leitura, de repente as pessoas também podem, talvez, de uma leitura sobre um determinado episódio médico, como vocês estavam talvez pensando até em fazer, né, aquela situação, a simulação, né, a gravação, e depois não pôde por causa da pandemia. Talvez vocês pudessem também ver o que é que vai acontecer se vocês permitirem que eles leiam alguma coisa em torno de alguma temática é uma boa ideia, né, que envolva um tema assim de doença, e depois deixar eles conversarem. Claro, tem a moderadora ali que vai simplesmente ir direcionando para que o pessoal não saia muito dos eixos ali no que estão conversando, mas, de qualquer maneira, deixando até certo ponto bastante livres aquele grupo para interagir. Interessante, muito enriquecedora essa experiência que eu tive lá. Ah, legal, eu vou anotar essa ideia. O que a gente fez no nosso grupo, nessa experiência que a gente teve na disciplina de comunicação em saúde, e foi tão legal que os alunos saíram pedindo uma comunicação em saúde 2, uma outra disciplina. Ah, que bom. É bom quando eles gostam assim. Infelizmente, a parte da metáfora a gente deixou muito para o final, né? Então não deu tempo de fazer a simulação. Mas o que a gente fez foi promover a leitura dos textos na íntegra, e eles estariam já sensibilizados para essa metáfora, e depois eles teriam que conversar entre pares, e depois no grande grupo. E saíram, assim, coisas muito interessantes, assim, né? Eles mesmos se apercebiam disso. E a nossa tese é que, se eles estiverem sensibilizados para a linguagem, na formação em saúde, eles talvez possam treinar essa empatia. Tem uma professora na nossa universidade, a Maria Eugênia Pinto, ela diz que se você, como profissional de saúde, não tem empatia, vai ter que trabalhar isso, vai ter que desenvolver isso. Ela fala até assim, de um modo firme, né? Porque o profissional de saúde tem que praticar a empatia, né? Ele tem não sabe o que se passa com o outro, mas tem indícios do que está acontecendo com o outro, né? Isso. Inclusive, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de participar da primeira mesa redonda do CIEVIL. Você vai estar lá amanhã, não é? Sim, eu vi uma parte da sua mesa. Infelizmente, eu não consegui ver toda, mas ainda bem que fica gravado. Amanhã de manhã eu vou falar sobre ódio, né? Eu planejo assistir, vou ver se dar uma entradinha na sala e assistir alguma coisa da mesa. Eu tenho um outro compromisso, mas tento voltar a tempo. Então, como eu falava hoje pela manhã, a empatia é algo natural no ser humano, mas ela tem sido embotada, ela tem sido blindada, né, pela insensibilidade das pessoas. E as pessoas passam a estereotipizar todo mundo, né, coloca todo mundo como farinha do mesmo, aliás, farinha do mesmo saco, como a gente diz no popular. E isso aí é ruim. Como a professora mesmo, a sua colega diz, os profissionais de saúde, né, precisam realmente tomar a peito a decisão mesmo de serem mais empáticos, porque é algo que a gente precisa. Na relação médico-paciente, precisa haver essa empatia. Eles têm uma disciplina chamada semiologia, em que eles falam eles tratam das narrativas. Mas aí a gente vai olhar, e eu até conversei com uma colega que está no nosso grupo, que é uma médica de medicina de família e comunidade, e ela pratica uma medicina centrada na pessoa. E ela diz o seguinte, que essa disciplina de semiologia muitas vezes é uma narrativa muito quadrada, então eles vão encaixando em bloquinhos aquilo que o paciente está dizendo, e aquilo que está por trás, algo que pode ser um dado importante para entender até a narrativa, a história de vida desse paciente, e o momento que esse paciente está passando, talvez passe batido, né? Então poderia ser bem importante. Essa sensibilidade precisa ser aguçada. Isso mesmo. Não é? Isso. Tem uma pergunta aqui. Tem a Lorena. E a Benisa. E a Benisa também? Ótimo. Quem vem primeiro, a Lorena ou a Benisa? Lorena. A Lorena, sim. Lorena, você gostaria de falar a sua pergunta? Tá, eu vou
Vou perguntar pelo áudio. Isso. Então, eu gostaria de saber como essas metáforas que você apresentou aí, que elas emergem do discurso, né, que eu entendo que são metáforas com caráter criativo, né? Como é que você... eu sei que tem a ver muito com a frequência, com a repetição, em que você analisa isso dentro da linguística de corpos. Mas em que momento você pode dizer que ela deixa ali de ser episódica e passa a ser conceptual, né? Passa a ser ali intrínseca, não sei se eu posso dizer dessa forma, à cultura daquela sociedade. Bom, até a própria Ana Pelosi pode ajudar. Uma metáfora conceptual, ela é parte de um conceito que está mais ou menos estabelecido, né, na nossa memória enciclopédica, e ela é ativada. Então, por exemplo, não é difícil a gente pensar em câncer e guerra. Não é difícil, ela vem, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é episódica quando ela, não só por ser criativa, ela pode ser criativa, mas porque ela está acontecendo, ela está pipocando no discurso. Então, mesmo uma metáfora que é conceptual, ela acaba sendo episódica dependendo do contexto, né? Não sei se tem como mensurar, mas eu acho que tem a ver com frequência. E a gente percebeu que, por exemplo, aqueles 9 domínios que a gente encontrou eram muito frequentes, né? Então, acabam sendo domínios de metáfora conceptual. Até porque, se a gente for olhar, e a gente lê o texto inteiro, justamente para perceber que a gente tem uma coerência argumentativa ao longo do texto quando a gente usa a metáfora reiteradamente, né? Então, a metáfora da guerra está acontecendo em todo o post. Ela está sendo coerente com o que ela está dizendo, ela não está se contradizendo, ela pode dizer algo oposto em outro lugar, mas naquele texto, usando a mesma metáfora ou metáforas semelhantes, ela tá usando metáforas conceptuais, também consolidadas, né? Não sei se eu respondi. Sim, acredito que eu tenha... eu entendi melhor, porque eu estava considerando episódica aqui também como uma metáfora que ocorresse ali naquele discurso, né? E depois ela poderia não acontecer novamente. Sim. Aí sim. Eu fiquei... acho que minha dúvida foi voltada para isso. E só para finalizar aqui, quando você fala do reframing, né, de moldar, é como se fosse construir outro framing, tem a ver também com isso, né, com essa repetição, com essa frequência, e daí eu posso dizer que por exemplo, eu não sei se o profissional de saúde, ele detecta que tá tendo um domínio... Desculpa, eu achei que tu tinha terminado. Não, Fala, pode Lorena. continuar. Não, o profissional de saúde detecta, né, que que há uma metáfora muito frequente, né, uma metáfora que está surgindo muito frequentemente, que é, por exemplo, uma metáfora bélica, e que isso está sendo muito negativo, né? Talvez ele possa ajudar a modular ali, usar aquela metáfora com uma outra valência, ou até encaminhar para o uso de uma outra metáfora, propor uma outra metáfora, sem chamar atenção deliberadamente para essa metáfora, né? Aí ele vai fazer uma deliberação, né, sobre isso. Entendi. E quando há essa mudança no sentido ali, eu posso dizer que esse reframe seria uma mudança de sentido ou mais para uma variação? É como se eu tivesse ali os dois frames comigo e em determinado momento um é ativado em detrimento de outro, ou há realmente uma mudança? Um é colocado no lugar do outro. Esse reframe seria exatamente o quê? Você conseguiu me entender? Sim, o Lakoff fala que o reframe é quando a gente faz uma mudança, não no sentido que se quer dar, mas no significado mesmo, né? Então, ou melhor, não no significado, mas no sentido, é o contrário. Na verdade, quando eu penso na guerra e eu troco lá para viagem, vamos andar junto, eu sou teu companheiro nessa viagem aqui que a gente vai, nessa trajetória que a gente vai passar, ele está direcionando um ponto de vista, construindo uma perspectiva sobre aquele momento. Então, ele vai dar um sentido novo. Não vai mudar o significado, mas vai mudar o sentido do que ele quer dizer. Não sei se ficou claro, Lorena. Ficou sim. Obrigada, viu? E Nada. parabéns pela voz. Obrigada.
Ok, nós temos agora a Belisa. Tá. A Belisa? Opa, boa tarde a todos, a todas. Olá. Aline, muito interessante sua palestra, até já postei aqui o agradecimento pela belíssima apresentação sua. Na verdade, não é nenhuma pergunta, me surgiu aqui uma inquietação. Eu vi que você disse que no momento não estava muito voltada para as metonímias, mas juntando as falas da Rose e do Edmilson, me ocorreu de fazer a seguinte pergunta. No caso de metáforas e metonímias do mesmo domínio conceitual, porque a Rose falou de antagonismo, né? Sim. E o Edmilson chamou a atenção para as metáforas. Eu lhe pergunto, você acha que, nesse caso, em que as metáforas e as metonímias estariam voltadas para o mesmo domínio conceitual, elas assumiriam valências distintas? Não sei te dizer, porque eu tenho que olhar bem para os dados, mas se uma metáfora e uma metonímia constituem domínios conceituais, os mesmos, ou domínios próximos, eu não acho que eles se oporiam. Acho que eles, se eles estão sendo usados, eu vou ter que olhar nos dados, porque as metonímias a gente está anotando ainda, né? Eu acho que sendo usadas em co-ocorrência, eles vão dar mais coerência e mais peso, né, para aquele argumento, mesmo que a gente não se dê conta, né? Então, uma metonímia e uma metáfora estão a serviço ali do argumento, né, do ponto de vista. Então, eu vou te dizer daqui, a gente está escrevendo sobre isso e está guardando as metonímias. Eu acho que até o final do ano a gente consegue finalizar essa parte do trabalho e eu vou ter mais... Eu acho que vai ser um caminho interessante. Até porque vez o contexto discursivo, né, em que um aparece em comparação com a outra, eu acho que vai ser bem... Me ocorreu isso aqui. Eu estou anotando das falas de vocês algumas sugestões para quando eu me meter mesmo a pesquisar, e tenho aqui já algumas anotações. E se quiser, pode entrar em contato. Aline, um abraço muito grande, Mônica e Ana também, pelas tardes maravilhosas que vocês estão nos proporcionando. Uma boa noite a todos. Vou ficar por aqui. Fico feliz, viu, de você estar aqui nos apoiando sempre, toda semana. Fico muito feliz. Sempre. Não, mas o que eu queria dizer, Aline, é que para o próximo ano, nós já estamos planejando seminários, quando teremos a oportunidade de convidar grupos parceiros para estar também conosco uma tarde, apresentando, né, o progresso das suas pesquisas. Então, já se considere convidada, viu? Obrigada, está gravado. Sim, mas pode deixar. Isso aí vai realmente acontecer. Legal. Que bom. Não é, Mônica? Sim. Muito bom. Adriane Vanin tem um comentário. A minha irmã... Sua irmã, ótimo. Minha irmã, ela é fisioterapeuta. Fazer essa pergunta. Exatamente, sua irmã. Então, a Adriane. Não sei se ela quer abrir o microfone, talvez eu possa ler. Não sei, vamos ver. Um tempinho, e se ela não se pronunciar, você lê. Eu posso ler para ela. Falando em fisioterapia, o profissional está cada vez menos tecnicista, que bom, para prestar mais atenção nos aspectos psicossociais. O profissional direciona o paciente deixando-o mais responsável pelo seu tratamento e deve ter cuidado com aspectos de comunicação. Há evidências que comunicação tem interferência direta na experiência de dor dos pacientes. Muito interessante refletir sobre as metáforas do cuidado. Eu não tenho dúvida que um paciente, né, que a comunicação ajuda muito no processo do paciente. A Ludovica comenta que a comunicação também gera crenças que podem até dificultar o processo de cura do paciente. Como a Helena Semino fala, algumas metáforas podem empoderar, mas algumas formas de falar e algumas metáforas podem diminuir esse paciente, podem causar mais medo ainda, né? Com certeza. A gente vê, por exemplo, a força que essas metáforas têm, não é, Aline? Não é à toa que o Lakoff, depois que se ausentou mais da academia, tem trabalhado bastante na questão da política, né? Porque elas têm realmente sido uma arma, né, de direcionamento de mentes, né, de campanhas políticas. Se vão numa direção ou noutra, vai depender do tipo de metáforas utilizadas.
Ele Então, tem, são- né, The Political Mind e Don't Think of an Elephant, são 2 livros que ele fala do frame de política, né? Exatamente, então elas são muito poderosas, e com certeza, conforme a Ludovica acabou de dizer, as metáforas podem, inclusive, dificultar o processo de cura, com certeza. Sim, Por isso que a gente precisa sensibilizar mais os profissionais de saúde quanto à empatia, não é, Aline? Não à toa, nossa universidade, a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem um departamento de educação e humanidades, justamente por causa dessas questões de humanização, que Isso é muito bom. a gente está trabalhando intensamente para isso. Né? É louvável, né? Pois é, porque eu suporto a médicos que não te olham, que se fixam no computador, e eles são monossilábicos, eles falam o mínimo possível com você, e não te dão o direito da palavra. Então, esses médicos me irritam profundamente. É necessário a gente se sentir acolhido, né, naquele momento. Isso mesmo. Com certeza. Bom, haveria mais alguma outra? Simone e Augusto. Quem mais, Mônica? E o Augusto. Simone e Augusto. Então, Simone, você está com a palavra, Simone. Oi, Aline. Oi, Simone. Parabéns pela sua palestra, eu gostei muito. É sempre um prazer, né, assistir, e também a professora Pelosi, né? Eu fiquei com dúvida em relação à questão do uso desse termo, né, reframe. E a partir da pergunta da colega, da Lorena, antes, desculpem, viu, eu não aparecer no vídeo, mas é porque eu também não estou, assim, muito bonitinha. Sim, e a partir da pergunta da colega, eu fiquei pensando pelo seguinte, eu li recentemente um texto da Elizabeth Refael, eu não sei pronunciar o sobrenome, tá? Direito, onde ela falava sobre algumas metáforas criativas sobre a depressão, né? A partir, não sei se você conhece, agora eu não me recordo o título, ela faz uma análise de 2 estudos autobiográficos, né? Que faz uma relação nessa parte verbo-imagética, né? E aí ela vai analisando determinadas narrativas, que são narrativas convencionalizadas sobre a depressão, e que uma forma de um paciente, por exemplo, um paciente que, diante de uma determinada metáfora, como você exemplificou aí, né, do domínio da guerra, né? Então, aquele paciente que não conseguiu vencer, ou que não está conseguindo, ele pode, diante daquela metáfora, né, ele não se sentir bem, né? Aquela metáfora não ser uma metáfora positiva. E aí ela mostra que em relação à questão das metáforas da depressão, que é muito comum você ter a imagem de imagem assim de escuridão, tanto que é interessante que aparece as imagens assim o preto e o branco, né? Então a imagem de caindo num poço, né? De um fardo. Você está preso num ambiente, num quarto fechado. Então, ela mostra que são metáforas convencionalizadas, e que uma forma desse paciente se sentir, né, vamos dizer assim, ver de uma forma positiva uma outra metáfora, seria através dessas metáforas convencionais, vê-las de uma nova forma, de uma forma criativa. Então, ele pega aquelas metáforas convencionais e, quando ele cria ali aquela expressão verbo-imagética, ele cria de uma forma criativa. Aí, eu não compreendi muito bem esse conceito de reframe, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu estava diante da resposta, Aline, que você estava dando aí para a Lorena, eu estava compreendendo como se esse reframe fosse uma tentativa de você pegar aquele determinado domínio que está ali, né, que, no caso da guerra, e você tentar dar uma nova valência, como você estava comentando, ou de bem.
Tá, não só uma valência nova, né, mas eu posso associar um outro domínio conceitual, né, eu estou usando, por exemplo, guerra, o domínio conceitual da guerra para falar do câncer, mas posso falar de uma viagem, por exemplo, né, então mas não necessariamente são metáforas criativas, né, Entendi. podem ser metáforas conceituais consolidadas, mas a gente, até estava anotando aqui para não esquecer, a gente encontrou metáforas muito criativas no nosso corpus, por exemplo, Odisseia, né? E aí, Odisseia, a mulher que escreveu, né, pelo contexto ali, a gente tinha um teor muito pesado para ela, né? E era o domínio da viagem, que em geral é um domínio mais positivo. É verdade. Temos também o domínio da dança, né? E aí até nos causou surpresa quando a moça dizia assim, eu tô zumbando com a morte. Eu pensei, será que ela tá zombando ou tá zumbando? Daí eu fui ver a história dela, né, no blog, e ela era uma moça que dançava zumba. E zumba, Interessante. se a gente for olhar para zumba, é uma dança muito forte, muito rápida, né? Então talvez seja uma dança pesada, não, em geral não é uma dança muito agradável de se dançar, né? Então, o contexto diz muito. É verdade. Obrigada. Não sei se te respondi. É porque, assim, eu ainda li pouco a respeito desse conceito de reframing. Então, eu ainda estou, assim, procurando, lendo algumas coisas e procurando amadurecer mais. Na verdade, o que o Lakoff fala do reframe é quando a gente provoca intencionalmente uma mudança de sentido, né, para determinado domínio, né? Então, não necessariamente a metáfora vai ser criativa, mas a gente vai usar um domínio assim que talvez não provoque um impacto tão negativo, né? Ou seja, nesse domínio da guerra, da metáfora da guerra, então seria essa nova perspectivação positiva. Isso mesmo, é criar uma nova perspectiva. Como se está fazendo, tem essa tentativa deliberada do projeto Reframe COVID, que eu mostrei brevemente, né? Eu andei explorando, e é uma tentativa deliberada de criar novas metáforas para que as pessoas falem de outras formas, até porque essa doença tem agido de uma maneira muito rápida, não é como o câncer que está aí, que as pessoas estão descobrindo tratamentos, né? Então, agora ficou claro para mim. Obrigada. Que bom. Obrigada. De nada. E acho que tinha mais uma pergunta, né, do Augusto. Augusto, você quer fazer a pergunta ou quer que seja lida? Eu li aqui. Eu estou ouvindo, Augusto. Você está me ouvindo? Então, é que você falou uma coisa que mais me chamou a atenção, é que o discurso autoritário que surgiu com a pandemia, né? Ou seja, uma vontade que pessoas têm de controlar outras, assim, sejam chefes de Estado, ou o seu vizinho, ou o seu... Assim, claro que é situação grave, né? Mas tem uma espécie, como se fosse uma campanha, assim, associada a alguma coisa... enfim, é uma espécie de terrorismo psicológico, né? Então, ao contrário da ideia do tema da sua palestra, que é relacionado ao atendimento médico, né? Mas em relação à pandemia, você concorda com isso? Com essa ideia de que parece que muitos encontraram, na verdade, uma forma de exercer o controle, o autoritarismo, e que não há essa sensibilização? Não há uma sensibilização em relação à metáfora, quer dizer, é que assim, o uso da metáfora bélica e de todo esse frame que tem se causado realmente, o que tem se dito é que essa narrativa é muito perigosa e muito danosa, porque tira do governo, né, a responsabilidade que a culpa seria das pessoas. Uma forma de sensibilizar, e segundo esse projeto do Reframe COVID, é também mudar esse frame, mudar a forma como se fala da doença, do Covid. Me parece que tanto o Covid quanto o câncer são doenças ainda um pouco misteriosas e nebulosas, mas no caso do Covid, ela tem sido muito rápida,
né? Então, a gente acaba, acho que me parece que o primeiro domínio que vem à cabeça quando surge uma doença assim tão inexplicável como a AIDS, como a Covid, justamente seja o domínio da guerra, e depois as pessoas vão tentar fazer um reframe. Não sei se não é o contrário, mas na verdade, quando se pensa no reframe, se pensa na sensibilização, né? Nós temos no laboratório. Eu entendi exatamente o que você está dizendo, e é realmente a ideia de sensibilizar. O que eu estou dizendo é que muitas vezes eu percebi na fala de pessoas de distintos setores que o foco, né, da ideia que você mencionou, né, que seria necessário uma sensibilização, na verdade, muitos aproveitaram isso para exercer, talvez, o contrário disso, entende? Para causar mais medo ou pânico. E eu só queria, se você concorda ou não, assim, eu percebi isso. Sim. A percepção geral é que sim, essa coisa do enfrentamento, da batalha, que parece que sim, parece que é uma coisa de controle, uma coisa bem bélica mesmo, né? E acho que por isso essa proposta assim de mudar um pouco a forma como se vê, né? Até porque me parece que nesse jogo discursivo muitos dos profissionais de saúde têm sido atingidos em cheio, porque muitos são vistos como heróis, né? No nosso laboratório de análises narrativas, a gente está fazendo uma coleta, até nem comentei aqui, né? Mas nós coletamos como os profissionais de saúde têm sido percebidos nesse momento, tanto na mídia, como em manifestações artísticas e por meio de um questionário, né, em que eles têm que responder, fazer uma narrativa sobre eles mesmos. E o que tem aparecido até o momento, e eu ainda não fiz uma análise mais aprofundada, é que o que tem aparecido é essa questão do incômodo com esse heroísmo que eles supostamente teriam. Né? Então, Isso é muito interessante essa observação sua. Muito obrigado, eu adorei a sua palestra. Eu queria saber só uma coisa, um adendo que eu pus aí, se você tem um site ou algum lugar que você publica coisas, principalmente relacionadas à guerra, que foi uma coisa que eu estudei, assim, literatura de guerra, narrativas e tal. Então, a gente não tem um site específico, mas em geral lá na academia.edu, no ResearchGate, a gente coloca lá as publicações. Não tem um site específico, né? Até a nossa universidade oferece um site específico, mas nós acabamos não fazendo. Eu vou procurar pelo seu nome, então, nessas. Tá bem. Certinho. Obrigado. Obrigada a você pela pergunta. Boa tarde. Vocês têm mais alguma pergunta? Não, aqui não tem, Aline, a não ser que alguém queira se manifestar aí diretamente. Nós temos talvez mais 5 minutos. Se alguém tiver interesse em fazer mais uma pergunta, parece que surgiu alguém interessado, sim? Deixa eu ver aqui. É a Joana, não é? Joana, você quer falar a sua pergunta? Joana? A Vivi está dizendo que aprendeu muito. Johanna, né? Johanna. Ela disse que ela diz aqui que ficou interessada em comparar as metáforas utilizadas pela primeira-ministra da Nova Zelândia, maravilhosa, e por diferentes governantes, por ver o quanto isso implica no quanto a comunidade se envolve no processo. Intuitivamente, eu acho que a gente já mais ou menos sabe, mas eu acho que é um trabalho super interessante de se fazer, né? Não à toa, a Nova Zelândia está super... se tem 1 ou 2 casos é muito, né? Eles estão praticamente livres da Covid. E nós aqui passamos assim, estamos... Muito triste a gente ver como o Brasil tem vítimas, né? Muito alto o nível de vítimas. É o número de vítimas. Vítima. Mas, Aline, nós só temos a te agradecer. Foi maravilhosa a sua palestra, muitos elogios, a gente viu no chat, né? As pessoas agradecendo, dizendo que amaram a palestra. Agora mesmo a Irani está dizendo parabéns pela sua palestra,
uma outra disse que aprendeu muito, o outro disse que nunca tinha pensado né, nessa questão das metáforas em relação aos pacientes na área de saúde, aos médicos, né? Então, a gente percebe que foi um sucesso. Ah, que bom. E eu te agradeço muito, viu, ter estado aqui conosco. Eu agradeço a você e a Mônica, né? E eu fico à disposição do convite, viu, Aline? Tá bom, eu fico muito feliz. Gravado, registrado aí para os seminários. Ah, muito feliz. Foi maravilhosa a tua fala, a gente, com certeza, tu mantiveste todos muito atentos, aprendendo, conhecendo a metáfora, alguns, e foi, assim, maravilhosa a tarde, né, essa parte da tarde. E a gente só tem a te agradecer a todos pela participação também, e pedir que quem não registrou seu nome completo, instituição de vínculo e e-mail, que o faça no chat, tá? Então, Aline, as últimas palavras são suas, e a professora Ana voltou, que tinha caído a internet dela. Eu agradeço, então, novamente, né, o convite para a Mônica, para a Ana, e fico muito feliz de encontrá-las e contente que vocês tenham promovido esse canal de aproximação, né, para a gente discutir esses temas. Eu acho que se não fosse, acho que tem muitos aspectos negativos na pandemia, mas um aspecto positivo é que a gente está fazendo esses encontros online, e a gente está podendo, né, ter acesso a tantos colegas que estão longe, né? Isso é muito legal, né? Amanhã mesmo vai ter o CIEVIL, que é um seminário está acontecendo agora, né? Sobre violência, em que eu vou participar também, e a gente vai poder encontrar com pessoas do Brasil inteiro, quiçá do mundo todo. Fico muito feliz pelo convite e me coloco à disposição, né? Caso alguém queira me escrever. É o meu nome, alinevaninha@ufspa.edu.br. Mais uma vez, muito obrigada, Aline. E estamos já com esse acordo de você participar dos nossos seminários, está acordado, para 2021, tá bom? Legal. Tudo de bom amanhã, e eu vou procurar estar, assim, pelo menos para uma parte, tá certo? Da mesa. Vai ficar meio apertadinho, porque amanhã tem outros compromissos, mas vou tentar. Eu vou ver a sua, eu vou ver o que eu perdi da sua depois. Certo, ótimo. Um abraço. Ainda tem essa vantagem, né? O fato de ficar gravado. Isso. E, Aline, eu queria só dizer que entre os palestrantes nós teremos a Helena, acho que em novembro, viu? Ah, que legal. A Helena Semino vai participar, e em dezembro nós vamos ter o Raymond Gibbs. Que maravilhoso. Que bom. Pode já ficar alerta para esses nomes que estarão aí surgindo, né, nos próximos meses. Pois em setembro então. Tem o Kovacic. Sim, logo dia 3 tem o Kovacic, exatamente. O Kovacic foi meu orientador, né? Então eu vou ter, a minha obrigação estar aqui. Pois é. Maravilha. Tá ótimo, então. Um abraço. Pois tá bom, um abraço, tudo de bom. Obrigada a todos pela presença, e na próxima quinta tem mais. Um abraço. Tchau. Tchau. Mônica, oi. Eu hoje não vou poder ficar aqui contigo conversando um pouquinho, porque a Júlia me pediu para telefonar para ela.